Oi, Ares, vocês estão bem? Eu espero que sim. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Bruna, esse é o Taropia. Vamos para a leitura coletiva, intuitiva e de acesso à energia coletiva. Pode ser que não ressoe com o seu momento, se isso acontecer, tá tudo bem. Mais uma vez eu estava gravando e deu memória cheia. Bom, já fiz a leitura, não ia perder a leitura, tá? Ela tá maravilhosa. E vamos lá. Leitura pro mês de abril, tá? De 2025, mas qualquer momento que você chegar nesse vídeo, tá valendo se essa mensagem ressoar com você. Pode já ter acontecido ou estar acontecendo neste momento. Leitura pro Nodo Sul, que é o signo solar, ascendente Lua Vênus, mas principalmente e tão importante quanto Nodo Norte, que é seu oposto complementar, que é Libra. Vou postar por ordem de opostos complementares. Então, Libra vai sair hoje junto com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Depois vem Touro e Escorpião, tá bom? Então, a gente vai ter 2 leituras por dia e 2 opostos complementares, tá? Meio do céu, fundo do céu e Júpiter, tá bom? Vamos lá para sua leitura sem mais enrolações? Queria agradecer antes, muito obrigada. O vídeo de Ares bombou. Eu nunca vi tanta gente, eu agradeço de coração pela presença, pelos likes, pelos comentários. Vocês são maravilhosos. Perfeitos. Obrigada. Obrigada de coração. Vamos lá. Onde que você tá neste momento, sua situação atual? Aqui me traz a lâmina do Imperador. A lâmina do Imperador, ela me fala muito de você comandando a própria vida, né? Então aqui me fala muito, é uma carta de Áries, né? Que é o signo de vocês, uma carta de fogo. Aqui fala para você se apropriar do seu espaço no mundo. O que isso significa? O Imperador, ele fala muito dessa situação de autoridade, sabe? Eu sou dona da minha própria vida. Aqui é como se vocês estivessem num momento de... É como se vocês quisessem... Não tá vindo a palavra. É como se vocês quisessem retomar o controle. Entende? Então aqui o seu momento atual é isso. Eu vou retomar o controle. Por quê? Para onde que você quer ir? Né? Aqui me fala muito 4 de ouros, me fala muito de uma sensação de segurança. Podemos falar também de autopreservação, como vocês... Eu tô me conectando, acredito que com a mesma pessoa das últimas 2 leituras. Aqui é uma situação muito de perseverança, sabe? Eu não vou desistir. Agora eu comando a minha própria vida. Agora eu estou no controle. Agora eu estou retomando o controle. É vocês muito na energia de vocês, muito seguros de si, sabe? Podem estar lidando com alguns apegos também, mas aqui me fala que vocês não devem resistir a essa energia. Resistir a essa energia, agora no mês de abril, e hoje a gente está falando dia 3 mesmo, é como se vocês estivessem num momento de fragilidade, sabe? Mas eu não vejo vocês demonstrando isso. Por quê? Essa fragilidade, ela é muito sua. Tá vendo que ela tá segurando a bolsinha com todos os pentáculos dela, toda a segurança? É uma coisa muito sua. Não vejo vocês demonstrando essa fragilidade para ninguém. Mas no fundo, tem aquela situação de... Por quê? Sabe? Sempre fui uma pessoa correta, e aqui eu vejo que é sim, e muito. Sempre fui uma pessoa super correta, sempre tratei todos muito bem, inclusive as pessoas, né, com as quais
você está lidando diretamente. Podemos falar aqui de filhos, podemos falar de esposas, maridos, alguém muito próximo, muito presente na sua vida, no seu dia a dia, sabe? Namorados, namoradas, família. E assim, é uma situação, poxa, eu sempre fui tão correta, foi que deu errado no meio do caminho, não deu nada de errado. Como uma ajudinha do universo, temos a Rainha de Espadas, e como uma pequena dificuldade, tem uma carta da transformação, morte e renascimento. E essas duas cartas, elas me falam muito de o que está te ajudando, né, a passar por esse momento. É o seu coração. Agora, pode ser que você tenha uma clareza muito maior de com quem você estava lidando, dos sinais que você recebeu. Vejo vocês assim um pouco mais reservados, um pouco mais calculistas, se fechando um pouquinho em algumas situações, mas é assim, essa pessoa não me pega mais, essa situação não me pega mais, daqui pra frente é toma lá da cá. Vou tratar exatamente como sou tratado ou tratado, tá? Aqui eu vejo muito de você mais perceptivo ou perceptiva. Foi complexo, é como se você tivesse visualizando, sabe? Estava muito seguro, muito segura. Tinha sinais, mas é como se você não olhasse muito para os sinais, sabe? Estava muito centrado na sua energia. Pentáculos, né? Fala muito de estabilidade, de você muito aterrado ou aterrada, muito presente aqui na 3D, enquanto que os pensamentos, eles divagavam. Então era uma situação muito complexa. Eu via os sinais, eu percebia o que estava acontecendo, mas não sei, aconteceu, só consegui lidar com isso agora. Como obstáculo da sua leitura, a morte e o renascimento. Áries, aqui você tá renascendo das cinzas, é como se fosse uma fênix mesmo, tá? Eu vejo você olhando muito para o seu destino, olhando muito o que a vida tem a oferecer, sabe? Você tá com um olhar muito reflexivo e muito para frente. A Rainha de Espadas, ela tá olhando para a carta da morte e renascimento, sabe? Então, é aquela coisa, os fins justificam os meios. Pode não ser uma mudança muito boa, né? Mas aqui eu vejo uma libertação. Você já sentia que essa situação ou essa pessoa já estava para se encerrar. Mas é aquela coisa, eu estava relutando contra isso. Entende? Agora eu só quero me estabilizar. Agora eu só quero o que é meu. Daqui para frente, o que o universo me trouxer, eu vou aceitar. Mas eu vejo vocês muito com o pé atrás, sabe? 5 de espadas. Aqui, vocês vão estar, né? Vão ficar, ou já estão, com o pé atrás, porque tem um ressentimento ainda persistente, sabe? É como se vocês quisessem sair por cima disso a qualquer custo. A outra pessoa tá lá, livre, leve e solta aqui no fundo, ó. E os pensamentos te corroendo. Nesse momento, você só quer... Você até quer perdoar, né? Eu vejo algumas pessoas aqui que até querem perdoar. E o perdão, entenda,
Quando eu falo de perdão, e teve bastante repercussão sobre isso, é um dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? O perdão, ele não é para o outro, ele é para você tirar isso aqui do seu coração, porque aqui é para onde você vai. O processo ele vai ser difícil, enquanto você guardar essa mágoa. E esse perdão é para te libertar. É para te fazer entender que nem todo mundo é igual. É para te fazer entender que não é sobre você, assim como a gente falou no outro vídeo. É sobre você entendendo que cada um tem o seu processo. Aquele foi o processo daquela pessoa ou daquela situação. Você não tinha como controlar isso. Por mais que você quisesse, não tinha como controlar. E se você tem dois cenários aqui, tá? Porque se você continuar guardando essa mágoa, quem vai sair perdendo aqui é você. Porque vai ser difícil. Uma coisa que era para ser leve, que era para ser tranquila, era para ser uma transformação de aprendizado, muitos aprendizados sobre percepção de sinais, sobre a sua posição em relação ao que você recebia do outro ou da situação. Aqui é como se fosse um esgotamento mesmo, sabe? Vejo algumas pessoas entrando no excesso, num processo de burnout. Vejo algumas pessoas entrando num processo de... eu tô cansado, sabe? É como se você quisesse largar tudo e sair correndo para as montanhas. E não precisa ser assim. Com coragem, com determinação, você consegue, sabe? E aí a gente fala muito de um processo de fadiga. Pode ser somente uma fadiga, mas com alguns movimentos você consegue, mesmo que na dúvida, você consegue sair. Ou você pode pegar esse 10 de espadas aqui e entender ele como finalização total. E aí esse 9 de espadas... perdão. Gente, é 9 de paus, tá? Eu tô viajando aqui, ó. 9 de paus e 10 de paus. Esse 9 de paus é como se, ao invés de um esgotamento, de uma sobrecarga, fosse uma realização sua. É você livre para fazer qualquer escolha. Claro, você vai levar uma bagagem. E essa bagagem ela pode ser grande. Desnecessária, mas grande. Que você só leva como ensinamento. Você só vai levar o necessário. Os bloqueios que aparecem para você, eles são transponíveis nessa segunda energia que eu tô sentindo. A sua coragem, a sua persistência em não desistir é como se fosse uma força muito sua, sabe? As cartas de paus, ela fala da espiritualidade, então é você confiante no processo. Então entenda, quando eu falo de perdão, esse 5 de espadas aqui, é como se você quisesse retirar tudo que é do outro. É aquele ajuste mesmo, sabe? Tipo, a pessoa me tirou algumas coisas, materiais ou emocionais, e eu também quero tirar dessa pessoa. Eu preciso. É uma necessidade minha. Mas será que vale a pena? Você prefere ter paz ou você prefere ter razão? Como eu falei, um dos ensinamentos de Jesus era amar a Deus sobre todas as coisas, nosso Criador, perfeito, maravilhoso, divino. Para a gente chegar ao Pai, tem que ser pelos ensinamentos do Mestre Jesus.
E, gente, aqui não é uma pregação, não. É uma lei divina, entende? E o que o mestre ensinava? Perdoa. Mesmo que seja difícil. E, gente, já levei tanto chifre na vida. Eu sou uma pessoa que é perfeita para falar sobre o assunto. Eu já levei tanto chifre na vida. Por quê? Questão de controle, né? Eu queria controlar tudo e todos ao meu redor. E eu não percebia. Para mim, eu deixava as pessoas livres. Mas não. É uma coisa de leão, assim, também, né? Os signos de fogo. Alguns, não todos. Sagitário eu não vejo muito isso, não. Mas é uma coisa muito de autocontrole e de querer controlar o outro. E é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar, eu tô aprendendo a, né? Mas eu perdoei. Não por eles, mas por mim. Porque eu precisava liberar esse perdão. Porque toda vez que eu entrava num relacionamento, eu carregava esse peso. Que não precisava ser assim. Porque toda vez que eu entrava num relacionamento, vinha um bloqueio. Entendeu? E na verdade, era para ser mais fácil. Era para eu entender que não foi nada de errado que eu fiz. Até pode ser, né? Eu entendi que o meu controle, o querer segurar um passarinho numa gaiola, eu entendi que era uma prisão, não era proteção. Eu não estava protegendo o meu relacionamento, eu estava aprisionando alguém. Foi um entendimento meu, não estou vendo isso na leitura, mas você tem que ver qual foi sua parcela nesse relacionamento para que chegasse até esse ponto. Entender que foi o melhor que você podia ter feito com o ensinamento, com o aprendizado que você tinha naquele momento. A parcela de culpa da pessoa eu não estou isentando, tá? Foi falta de caráter. Então, assim, falta de caráter não compra. Comprar caráter ninguém consegue. A gente pode aprender, mas comprar. Agora, a paz você consegue. Você consegue comprar a paz, liberando perdão. Entendeu? Vamos ver então relacionamento. Vou tirar essas cartas daqui do meio. Relacionamento não, gente. Trabalho. Trabalho para Áries. Depois dessa leitura espiritualíssima. Como vai ficar abril até 30 dias para Aquário. Para Áries. Desculpa, para Áries. Meu Deus do céu. A Torre. Uau! Certo. Tá. A Torre para vocês. Nesse momento tá tudo complicado, né? A mudança para cá, a mudança para lá, tá tudo acontecendo de uma vez só, né? Por quê? A vida tá te convidando, Áries, a mudar muita coisa. Desapegar de muita coisa. Entender que alguns processos, algumas finalizações são inevitáveis. E isso quem tá te dando é eles. Se você está transicionando dentro da sua profissão, ou seja, sempre fiz uma coisa sempre do mesmo jeito. E aqui eu tô entendendo que não dá para continuar mais assim. O que a Torre vem falando? Muda. Muda. Algumas mudanças são inevitáveis e elas precisam ser feitas. Nesse momento você está sendo cutucado pela vida, extremamente cutucado pela vida, a mudar alguns processos dentro do seu trabalho. Se você está num processo de reestruturação dentro da empresa, fica tranquilo, tá? 10 de copas no fundo do deck. Por isso que eu falo que algumas mudanças, elas são benéficas. A Torre nem sempre ela vem no lado sombra.
Às vezes ela vem no lado luz, né? Porque o resultado aqui, meu amor, você vai estar pleno ou plena dentro do seu trabalho. Então é um trabalho tranquilo, a reestruturação foi super benéfica, a mudança na minha forma de ver o trabalho, na minha forma de entender alguns processos dentro do meu trabalho, entender, rever e modificar esses processos, eles foram extremamente necessários para que eu chegasse e alcançasse essa ideia de Copa. Você está entendendo que isso aqui é o ápice? É o ápice. Você vai ficar extremamente bem no seu trabalho. A pessoa com quem eu me conectei aqui, o conselho, é o eremita, né? É isso mesmo, é o eremita. Às vezes eu me confundo com outra carta, mas enfim. O eremita, ele vem falando aqui, e aqui a gente vem com a carta do louco, a se jogar nos processos de autoconhecimento, se jogar nos processos de aprendizagem mesmo, né? Técnica, comportamental. Vejo muito essa situação do comportamento aqui muito presente na sua leitura geral e muito presente no seu trabalho, tá? Então, algumas pessoas para as quais você dava muita liberdade, essas pessoas, né, não entendendo muito bem o que é liberdade, o que é libertinagem, não conseguem separar, então te atrapalhando no meio do seu trabalho, atrapalhando o seu desempenho, ou fazendo fofoquinha, isso abaixa a tua vibração. Tem gente que gosta de fofoca, né? É complicado. A energia da fofoca é uma fofoca muito. É uma energia muito pesada, entende? Você falar mal, você falar da vida do outro, você se intrometer numa coisa que não te diz respeito, é uma coisa complicada. E abaixa mesmo a vibração. Eu não aceito fofoca na minha vida. Depois que eu entendi o que isso causava, eu falei, meu amor, não gosto mais, não quero saber da vida de ninguém. Guarda pra você. Entende? Então eu vejo aqui que alguns processos finalizando, você tendo muito aprendizado, tanto interno quanto técnico, tá? Para que esses processos, eles possam fluir muito melhor, tá bom? Certo? Falando então de amor. Amor para Áries. Amor para Áries, o que vem para Áries? Se você não é inscrita nesse canal ainda, convido você a se inscrever se você gostar da minha leitura. Eu sempre esqueço, gente, de falar do meu trabalho. A agenda está aberta para abril, então, se você quer uma leitura na sua energia, não hesite em me chamar. Meu contato está na descrição desse vídeo, está na aba comunidade também. Tenho várias opções de leitura, dá para fazer leitura também por chamada de vídeo. Essa mesma leitura que a gente faz aqui, geral, já pulou uma. Uau. Tá? Esperava uma coisa completamente diferente. Amor para Áries. Cavaleiro de Pentáculos. Vocês estão indo, né? Passinho por vez, tentando se reestruturar, tentando se encontrar. O Cavaleiro de Pentáculos, ele é o cavaleiro mais lento que existe. Então eu vejo um processo ainda de bastante desapego, tá? Vocês encontrando a estabilidade que vocês querem, mas tem uma longa jornada por aí, tá? E às vezes, no meio do processo, você vai acabar se livrando de algumas cargas, né? E aí os pentáculos aqui eu entendo que são crenças. Por quê? Ao fundo do deck. Carta do Devil. Então vocês se livrando de algumas crenças. Vai ser um processo fácil? Não. Mas eu vejo vocês tentando. Por mais que vocês estejam olhando para a situação problema, e aqui esteja a solução bem no meio da sua cara, digamos assim, é como se
você estiver se ignorando completamente porque você quer ficar preso no problema. E aqui eles falam, cara, olha o arco-íris de possibilidade que você tem aqui. Tem como você sair disso aqui, ficar olhando para tudo que não deu certo e encarar esse presente que você está recebendo. Aqui dá. Dá para você conseguir a satisfação emocional. Porque você libera o perdão, meu bem. Liberando o perdão, isso aqui, ó, ele começa a fluir. Certo? Conselho. Meu amor, se joga. Se joga. A gente já comentou sobre isso, né? Então, se a gente tá falando de um relacionamento amoroso, e eu entendo muito que é por causa disso aqui, eu entendo que aqui você tem que se jogar em alguns processos. O louco, tá vendo aqui, ó? Eu amo essa carta. Ela tem o gráfico radiônico. Inclusive já tá separado aqui, que eu estava usando ele esses dias. Gráfico radiônico, harmonia. Olha aqui. Desenho é o mesmo, tá vendo? Isso aqui é utilizado na radiestesia para equilibrar a energia mesmo. E aqui eu vejo vocês conseguindo, sabe? Seja por processos, né? Muito internos, seus, de um entendimento um pouco maior. Mas eu vejo muito desapego, eu vejo libertação, eu vejo vocês entrando numa nova jornada. Não tô falando de um novo relacionamento, mas eu vejo algo que te satisfaz muito mais. Não vejo, alguns aqui, né? Não vejo todos. Mas a maioria, tá? 95% das pessoas que estão aqui, eu vejo que vocês entram no processo de muito autoconhecimento, autodescoberta. Eu vejo vocês se jogando em novos hobbies, eu vejo vocês se jogando em... Como é que fala? Aprendizagem sobre a espiritualidade. A gente falou do Mestre Jesus, eu senti muito forte a energia, sabe? Do aprendizado. Livre de dogmas, livre de religião. Não estamos falando de religião, mas sim dos ensinamentos dele, que são falados em todas as religiões. Cada um dá um nome diferente, mas aqui a gente fala do processo, certo? Essa leitura ficou com quase 30 minutos. Eu agradeço extremamente pela energia de vocês. Um beijo no coração de cada um. Gratidão pelo seu tempo, pela sua energia. E a gente se vê no próximo vídeo.